Shalom, meu querido, a paz. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, no Love A, mais um mês aqui, para celebrarmos o casamento, celebrarmos a família. E como foi cantado nessa noite, adorarmos ao Senhor. Porque Ele é único, porque Ele é digno, porque Ele é soberano, porque Ele é excelso, porque Ele é grande. Porque o nosso Deus é o Deus sobre todas as coisas. E nessa noite nós queremos trazer um assunto para vocês, talvez um dos assuntos que as pessoas mais nos questionam, que as pessoas mais nos perguntam, mas um assunto que ele é fundamental para os nossos relacionamentos. Seja os nossos relacionamentos familiares, seja os nossos relacionamentos de todas as formas. E nessa noite eu queria falar um pouco com você o quanto devemos perdoar. Você já se fez essa pergunta? Quantas vezes você deve perdoar o seu marido, o seu filho, o seu amigo? Pedro fez essa pergunta para Jesus. Lá em Mateus 18, 21, os discípulos estavam ali, Jesus tinha acabado de falar com o jovem rico sobre as questões de entrar no céu, de entrar no reino de Deus. E Pedro pergunta para Jesus. Então Pedro aproximou-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para o povo, para os judeus, perdoar 7 vezes por dia, e 7 era o número da perfeição, estava bom. Mas Jesus leva os discípulos e responde a pergunta de Pedro, falando: não, Pedro, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso que você deve perdoar seu irmão diariamente. É muito mais do que isso que você tem que perdoar o seu irmão. Esse é um conceito muito importante que as pessoas hoje têm perdido no mundo. E para você ter uma família bem-sucedida, para você ter um casamento bem-sucedido, você precisa perdoar. Perdoar, meu querido. Perdoar é essencial. O perdão, ele é essencial para os nossos casamentos. O perdão, ele é fundamental para que você construa uma vida alicerçada debaixo da palavra de Deus. Lá em Colossenses, a gente pode ler isso também. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, sendo santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E Paulo continua falando no 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Que versículo, hein? Que texto. Pedro perguntou para Jesus, e Jesus falou para ele: Pedro, é muito mais do que isso. E Paulo está falando aqui, que a gente tem que se revestir de amor, a gente tem que perdoar, a gente não pode ser rancoroso, a gente tem que ter um coração manso,
um coração benigno, um coração longânimo. E é isso que nós queremos falar com você nessa noite. Que a sua casa, que a sua família, que o seu lar, seja um lar de constante perdão. Por isso, se você perguntar para mim, como Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar minha esposa ou meu marido? Eu vou falar para você ler o texto lá e ver a resposta de Jesus para Pedro. Você quer ter um casamento bem-sucedido? Você quer ter uma família bem-sucedida? Perdoe. Perdoe. Perdoe e se revista do perdão. É fundamental. E você sabe que a falta de perdão pode acarretar sérios problemas, né? Você sabia disso? Ai, que canseira, meu Deus do céu. Como está pesado. Que fardo é esse? Tenho dores no corpo, dores na minha alma. Eu não entendo, eu não aceito. Não, eu não quero. Não, eu não quero deixar, porque, afinal de contas, nesse fardo, existem muitas situações que não foram resolvidas, injustiças que eu vivi, palavras que me machucaram, situações que me feriram. Eu tenho aqui lembranças tristes, derrotas, palavras grosseiras, tantas situações vividas. E cada uma delas, eu formo uma trouxa. E aqui são as palavras ríspidas que meu marido me disse. Também tem outras situações aqui. Isso aqui foi o julgamento da minha sogra. Ixi, ela me magoou muito, machucou muito. Lembro de tudo, como se fosse hoje. E olha que fazem mais de 15 anos, viu? Também tenho outra coisa aqui que eu carrego na minha bagagem. Sabe o que é isso? É o meu caderno de mágoas. Aqui eu registro o dia, quem foi e o que fez para mim. Assim eu não vou nem me esquecer. Eu lembro muito bem daquilo que aconteceu na minha lua de mel, que me deixou muito triste. Lembro também da minha infância, daquelas palavras que me magoaram. Está aqui marcado, no caderno e aqui no meu coração. Por isso, eu carrego isso aqui com tanto peso, que me trazem dores, que me trazem angústias. É assim que eu lido na minha vida, com as situações que me trouxeram amargura. Queridos, isso aqui é uma pequena ilustração de algo que acontece no reino físico e espiritual na nossa vida. Por vezes, a falta de perdão em nós traz assim uma bagagem enorme para você carregar, que traz dores físicas e emocionais, que trazem consequências para o nosso espírito e para a nossa alma, para o nosso corpo, porque assim nós ficamos sentindo a dor repetidas vezes, porque a cada lembrança, aquela amargura ressuscita em nós e traz raiva e traz rancor. Nós queremos lhe dizer o efeito negativo, o quanto é ruim carregar lembranças, não liberar perdão. Às vezes a pessoa tem a sensação de que o não perdoar traz consequências para aquela outra pessoa que o feriu. Nós estamos aqui e queremos denunciar essa astúcia do inferno e dizer que você não perdoar, você carrega em si essas dores. Por isso, largue mão desse fardo que traz tanta dor. Essa noite nós estamos aqui para declarar a libertação de Deus, a libertação que Deus tem para a sua vida, para as suas emoções, que muitas vezes trazem consequências físicas.
Existem muitos estudos que mostram que a amargura, que a falta de perdão, que a raiva podem ser somatizadas e trazem consequências físicas e também emocionais. Ela pode trazer depressão, ela pode trazer dores na articulação, inflamações diversas no corpo e até cânceres. Por isso, queridos, nós estamos aqui nessa noite, nós iremos declarar libertação ao cativo por essa prisão da falta de perdão. Olha o que o Lucas, capítulo 17, 3 fala. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O 4, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Meu querido, não carregue o que as pessoas fizeram contra você. Libere perdão. Libere perdão para o seu marido. Libere perdão para a sua sogra. Libere perdão para o seu sogro. Libere perdão para o seu cunhado. Libere perdão. Libere perdão. E é isso que nós queremos falar. Nós temos recebido tantas pessoas falando, eu não consigo perdoar. Pessoas amarguradas, pessoas rancorosas, pessoas tristes que levam este peso de não perdoar. Perdoe, perdoe. Porque quem não perdoa limita a possibilidade de amar. Porque se você está cheio de rancor e de ódio, não cabe ali, naquele relacionamento, o amor. Essa demonstração e essa forma de amar fica limitada pelo perdão. Então, queridos, nós queremos agora abordar os benefícios do perdão. Os benefícios do perdão. Você sabia que o perdão, ele traz coisas maravilhosas para a sua vida? Olha, o primeiro é cura. Que coisa mais linda! Se você perdoa, você está sendo capacitado, você vai estar apto a receber cura. Cura de Deus. Cura sobre as suas emoções e também sobre o seu físico. Pois também estudos mostram que a liberação de perdão reduz até a pressão arterial. Ele também traz consequências para o sistema imunológico. Olha só, gente, nós estamos numa época que o sistema imunológico é muito importante, né? Quando você libera, o seu corpo reage de tal forma que você é fortalecido no seu sistema imunológico. E a sua alma, então, e os seus sentimentos, eles são impactados pelo processo de Deus, de cura, de transformação e de amor que você recebe, que as suas emoções também são tremendamente abençoadas e curadas. Você sabia que o perdão também traz reconciliação? Reconciliação com as pessoas que você convive, reconciliação com as pessoas que estão ao seu redor. O perdão, ele pode te reconciliar. O perdão, ele pode te aproximar novamente das pessoas. Porque, afinal de contas, o ressentimento e a mágoa que existia nos relacionamentos é quebrado. Ele é rompido. E um relacionamento sem mágoas e sem ressentimento é completamente diferente. É verdade, com certeza. Quantas vezes um relacionamento matrimonial é construído em cima de ressentimentos? Porque a esposa olha para o marido e fala, não sei não, ele já me aprontou várias vezes. Ele esqueceu do nosso aniversário de casamento tantas vezes, será que ele me ama mesmo? Então se ele vem me cumprimentar com um beijinho, eu já fico meio desconfiado. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Você já ouviu esse ditado? Esses conceitos são construídos em cima de ressentimentos, de situações que geraram dor e agora a pessoa vive sobressalto, assim, preparado para algo de mal que possa vir. Então, nós precisamos perdoar
como Jesus perdoou e deixar no esquecimento e começar um novo relacionamento e começar uma nova forma de enxergar, não com os óculos do ressentimento, mas sim do amor, da esperança e da fé. O perdão, ele traz alegria. Sabia que as pessoas, quando perdoam e quando são perdoadas, ficam alegres? Eu imagino. Olha, porque carregar aquele fardo todo não é fácil. Você se livrar de tanta coisa ruim, de todo esse peso, de todo esse rancor, de tudo isso que me oprimia, foi ótimo. Eu posso agora saltitar de alegria, posso cantar, posso jubilar, posso me alegrar, porque eu estou mais leve e feliz. E para vocês verem, eu aprendi, para quem fez o curso Vinho Novo com a gente, essa última turma, viu que a Silene falou que eu não pegava sacolas no carro para ela, né? Vocês viram que agora eu fui lá tentar, mas ela não deixou. Então eu já estou aqui, reconheci meu erro, ela me perdoou. Por isso nós estamos alegres. Outra coisa muito importante, que o perdão traz restituição. Restituição. Restituição das suas emoções, muitas vezes restituição financeira, muita restituição emocional. O perdão, ele restitui laços quebrados. Aleluia. E o perdão também limpa a mente e o coração. Gente, vocês já passaram por situações em que vocês foram magoados e que você fica remoendo aquilo pensando, não é possível. Mas por que a pessoa falou assim comigo? Eu não aceito, eu estou muito triste. Não, eu vou procurar um jeito de dar o troco. Não, porque isso não vai ficar assim. Sabe o que é isso, gente? É sujeira no nosso coração e na nossa mente. Quando a gente perdoa, você não vai precisar gastar mais energia, nem física, nem emocional, tramando contra, alimentando a mágoa. Mas muito pelo contrário, o perdão vai limpar a sua mente e o seu coração. E você vai estar livre para viver novidade de vida. Então, meu querido, minha querida, você que está aí, me vendo a Silene falar, se seu marido pisou na bola, que às vezes nós maridos pisamos na bola, e as esposas também às vezes pisam na bola, perdoe. Perdoe, não leve isso. Não deixe isso contaminar os teus filhos. Perdoe. Perdoe. Porque o perdão é a base de todas as coisas. Porque o perdão é essencial. Porque o perdão é uma decisão. Você sabia que o perdão é uma decisão? Eu pensava que fosse assim. Que eu precisava começar a sentir, acordar assim. Acordei com uma vontade de perdoar aquela pessoa que me magoou tanto. Não é assim, não? Acho que não, hein? Não é, queridos. Nós precisamos decidir, nos posicionar, agir e clamar a Deus, que Deus transforma os nossos sentimentos. Porque como fala lá em Colossenses, né? Perdoe como o Senhor nos perdoou. Olha, o texto diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Queridos, por vários textos nós temos esse conceito aqui marcado. Que a medida do perdão não deve ser estabelecida por você. A medida do perdão, o padrão do perdão e da quantidade, da intensidade, é a mesma forma que Jesus nos perdoou. E aqui nesse versículo, assim como Deus vos perdoou. Então, nós devemos perdoar aquele que nos tem ofendido, como Deus nos perdoou. Então, voltando à pergunta inicial, quantas vezes eu devo perdoar? Você deve perdoar a quantidade de vezes, na intensidade que Deus te perdoa. É isso. Agora a casa caiu, hein?
É. Lá, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele falou: dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa-nos e faz-nos perdoar. E para que a gente seja perdoado assim como Deus nos perdoa. Para que a gente perdoe da mesma forma que Deus nos perdoa. É essa a régua da medida. É essa a fórmula que Deus tem. Se você tem dúvida de se você deve de novo perdoar aquela pessoa que te tem ofendido ou que te magoou, você perguntou mais uma vez e eu vou te falar, sim, porque Deus te perdoa todos os dias, muitas vezes. E eu queria só complementar dizendo o seguinte: o perdão, ele é fundamental, porque Deus, como está escrito, Ele abomina o divórcio. Então, meu querido, perdoe. Perdoe e perdoe sempre. Saiba que você pode ser curado. Quando você ora, Deus pode curar os seus sentimentos. É mais esse aspecto que nós queremos dizer. Lá no Salmo 147:3, fala sobre os sentimentos, porque é algo que a gente pensa muito, fala: Deus, eu estou tão magoado, eu fui tão ferido, eu me sinto com o coração estilhaçado, e agora o perdão, como é que eu vou liberar perdão assim? E ali fala, quando você se submete ao processo de Deus, quando você deposita ao seu coração diante de Deus, lá no Salmo 147:3 diz: Sara os de coração quebrantado, Ele dispensa as feridas, Ele cura as feridas. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Então, aquele que está propondo, que traz essa orientação para que a gente perdoe, Ele traz e te dá a condição que você pode perdoar e os seus sentimentos serão tratados e curados por Ele. E amor, o que você acha da gente reconhecer as nossas falhas? Também é muito importante, hein? Porque às vezes, quem está ferindo o outro é você. É você que está aqui nos ouvindo, que está participando desse momento de tratamento e de cura de Deus. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes as machucaduras são frutos do nosso temperamento, são frutos das nossas atitudes, e que muitas vezes nós ferimos o outro também. Nós precisamos olhar para nós e falar: Deus, eu não quero ser alguém que maltrate, alguém que machuque o outro. Uma das coisas que nós falamos nos nossos cursos é que é muito importante que quando você se olhar no espelho, você enxergue as suas falhas, as suas marcas. E o que acontece muitas vezes é que nós estamos olhando as marcas do outro, para apontar os defeitos do outro. Olha, não vale aquele efeito cotovelo, né? Fala: tá vendo? Te disse, ó, essa palavra aí é para você. Não, querido, Deus está querendo tratar a sua vida. Todo processo de mudança começa em nós, para depois atingir quem nos rodeia. Deus está falando contigo nessa noite. Então, reconheça as suas falhas e vamos ler lá o texto de Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ai, mas eu achava que eu era tão boazinha, que eu só fazia o bem. Será que eu também peco? Será? Nós precisamos entender e ver em nós aquilo que pode estar causando machucadura no outro. Outra coisa muito importante: resista às tentações e mude. Mude. Porque, não sei se você já ouviu essa frase, assim: perdoar eu até perdoo, mas eu não esqueço. Ele vai ver só. Sabe o que é isso, gente? É continuar com aquele meu caderninho lá, sabe o caderninho da mágoa? Você continua lá, você não risca, você não zera, você continua contabilizando os erros do outro, aquilo que te feriu, e fala: também eu não vou aguentar isso mais não.
Olha, porque lá em 1985 você me falou essa coisa, que eu tenho isso engasgado aqui até hoje. Aí você pergunta, quando a gente está aconselhando, mas você perdoou? Perdoei, né? Mas eu falo para ele que ele não devia ter. Mas é aquela pisada na bola lá na lua de mel em 1940. Eu estou com aquilo ainda para resolver. Então, não anote, risca do seu caderninho, arranca a folha, joga fora e perdoa. Perdoe. E uma coisa que eu queria falar também para quem errou. Quando você é perdoado, você precisa mudar. Sim, sim. Não adianta só você, ela é uma bênção, ela me perdoa. Eu erro, ela me perdoa. Meu querido, minha querida, mude. 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 O outro liberar perdão não é o passe, não é o voucher que você tem para viver uma vida de cometer erros. Não, muito pelo contrário. Saiba que há um Deus nos céus olhando para a sua vida e que você precisa ser bênção e não maldição. Então você precisa caminhar e ser transformado. Então todos nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente possa criar um ambiente, uma atmosfera do céu dentro da nossa casa. Outra coisa muito importante é você fugir dos estigmas. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso parece personagem de novela. Parece uma novela, né? É. Tem uma música assim também, mais ou menos, parecida com isso. Queridos, não existe isso, ou não deve existir. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos criou para caminharmos de glória em glória. Deus tem para nós um processo de transformação, de restauração do nosso caráter, da nossa índole, do nosso temperamento. Deus quer transformar a sua vida. Se você tem essa dificuldade, você deve se posicionar diante de Deus e não aceitar esse fatalismo. Quem quiser que me aceite assim, já era assim. Não! Deus tem algo melhor para você. O Espírito Santo de Deus que habita dentro da sua vida quer te transformar e te deixar a imagem e semelhança de Jesus. Nós somos chamados cristãos porque nós devemos refletir o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus é um caráter de amor, em que Ele resplandece, transpira, inunda o ambiente onde Ele vai com amor. É isso que tem acontecido na sua vida? Se não, precisa se submeter ao oleiro e declarar Deus na sua vida e pedir para que Ele te transforme de forma intensa. Por isso, meus amados, ame com ações, com palavras, com atitudes práticas. Ame e perdoe. Jesus nos amou. Deus nos amou. Sim, porque nós precisamos expressar com as nossas atitudes. Não adianta você falar assim, não, tudo bem, eu sou uma pessoa de Deus, não, eu estou buscando, mas como são as suas palavras? São doces e amáveis? Como é que são suas atitudes? Como você reage em casa? Como é o seu relacionamento? Nós precisamos transformar as nossas demonstrações em formatos de amor, em formatos que engrandeçam, em formatos que acrescentem o outro. E nós estamos falando aqui de relacionamentos familiares, relacionamento entre o cônjuge, nós estamos falando aqui em relacionamento com os filhos. Como são as suas atitudes com os seus filhos? Será que eles percebem amor? Ou você tem gerado neles também motivos de machucadura? Ou como são os seus relacionamentos no seu ambiente de trabalho? Será que no seu ambiente de trabalho alguém pode identificar e ver em você as características de Jesus? Então nós precisamos caminhar sobre um ambiente, um temperamento, um formato que denuncie aquele que habita dentro de nós. Por isso tem atitudes práticas. Por isso, eu queria falar para você,
Perdoe, perdoe, perdoe. 7 vezes 7, 70 vezes 7. Enfim, perdoe. Quantas vezes for necessário, perdoe. Essa é uma determinação. Esse não é algo facultativo. Eu hoje estou bem, acho que vou perdoar. Mas, para aquela pessoa, nem pensar. Deus não faz separação. Deus não, essa ordenança, essa afirmação, esse imperativo, não é para a sua escolha, para você escolher as situações ou as pessoas. Não. Silene, mas talvez o pessoal esteja lá perguntando, né? Poxa, pastora, vocês estão falando, tudo muito legal. Poxa, mas como eu faço? Eu não consigo. Não tem jeito para mim. Não posso. Essa pessoa não merece. Meu marido não merece. Meu sogro não merece. Minha sogra não merece. O que eu faço? Olha, queridos, como nós falamos, o padrão do perdão é o mesmo padrão de Deus para conosco. Nós merecemos esse perdão ilimitado de Deus? Será que nós somos os bonzinhos? Nós somos merecedores? Não, não somos. E da mesma forma nós devemos liberar. O perdão, ele faz bem para você, não é o outro. Porque a falta de perdão acarreta consequências na minha vida. Às vezes a pessoa cultiva aquela mágoa, cultiva aquele ressentimento, achando que o prejudicado é quem? O outro. Ele que me magoou. Mas o prejudicado é aquele que é atingido, aquele que vive as consequências da falta de perdão, é você. Então, a sua avaliação não deve ser assim, o outro não merece ser liberado. Querido, quem será liberado será você. Você vai colher os frutos de uma vida de perdão, e não o outro. Porque quem está carregando essa mala pesada, quem está adoentado, quem muitas vezes está sofrendo com a raiz de amargura, com as tristezas, com os ressentimentos, é você. E também nós precisamos entender que nós nos submetendo a Deus e pedindo ao Espírito Santo, Ele nos dará força e nos capacitará. E muitas vezes nós vamos reagir e vamos fazer por obediência e não por sentimento. Nós voltamos a frisar esse aspecto. Não espere sentir vontade de perdoar. Você primeiro obedece e depois Deus transforma também os seus sentimentos. Então você vai, se posicione, procure quem for aquela pessoa que te magoou, ou às vezes você não tem oportunidade de ir ao encontro dela, mas libera, declara, ora ao Senhor e declara: Deus, eu libero a vida do fulano, do meu vizinho que me ofendeu, eu declaro a bênção sobre a vida dele, eu declaro que ele deve ser alvo das minhas orações e não da minha raiva e do meu rancor. E a próxima vez que encontra com ele, fala: Deus abençoe. Nós precisamos agir, e agir por fé. E a fé é muito mais forte do que o sentimento. Você pode até não estar achando aquilo, mas se você declara e se posiciona de forma sincera a Deus, tudo irá mudar. Tem um versículo em Marcos 10, 26 e 27, que pode responder tudo isso para você. E eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu para eles. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus, nada, porque para Deus tudo é possível. Aleluia! Para Deus tudo é possível. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar os seus sentimentos. Deus pode te capacitar a amar aquele que você tinha como inimigo. Deus pode limpar o seu coração da angústia, do rancor e transformar o seu sentimento em sentimentos de paz e de amor.
E é isso que Ele quer fazer nessa noite. Essa noite Deus separou para trazer libertação, porque nós não devemos ficar presos às situações anteriores, ao passado, às situações anotadas e às vezes tão doloridas na nossa vida. Deus quer hoje trazer você para fora, desatar aquilo que tem te amarrado e trazer para fora. Queria pedir para que o louvor subisse. Eu queria que você fechasse os teus olhos na sua casa. Talvez você esteja aí com o coração amargurado, com o coração entristecido, mas saiba que para Deus nada é impossível. Saiba que para Deus todas as coisas são possíveis. Ele criou tudo que existe com uma só palavra. Por isso eu queria nessa noite, em primeiro lugar, te apresentar esse Deus, que entregou o Filho dele para morrer por nós, por amor, por amor. E Jesus naquela cruz falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus nos amou, Jesus nos perdoou, Jesus se entregou por nós. E nessa noite Jesus quer transformar a sua vida, quer transformar a sua casa, quer transformar o seu lar, quer transformar toda amargura, todo ressentimento, toda angústia. Talvez seu pai te abandonou, talvez sua mãe te abandonou, talvez o seu marido te abandonou, a sua esposa, os seus filhos. Mas Deus enviou Jesus para morrer por nós. E nessa noite, você está vendo aí um QR Code na tela. Se você quer aceitar esse Jesus, que pode fazer tudo novo nas nossas vidas, tudo novo nas nossas vidas, porque Ele nos ama incondicionalmente. Eu queria que você apontasse seu celular aí e falasse: Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa, me ajuda a viver o teu sobrenatural. Eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar, mas Ele pode fazer nova todas as coisas, e é isso que Ele quer fazer na tua vida. Senhor, nós queremos entregar estas vidas no teu altar. Jesus, nós te amamos e sabemos que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Por isso nessa noite, Pai, invada essas vidas, toca nesses corações, Pai, e dá uma experiência sobrenatural sobre eles. Uma experiência de amor, uma experiência de alegria, uma experiência de cura, uma experiência de renovo, uma experiência de reconciliação. Senhor Deus, toca nessas vidas. Toca nessas vidas. Meu querido, se você está aí aceitando a Jesus, repita comigo: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Jesus de Nazaré, toma conta da minha vida. Transforma a minha vida, transforma a minha casa, transforma meus relacionamentos, transforma tudo o que eu sou. Transforma. É no teu nome que nós pedimos. Jesus, transforma. Agora, queridos, eu quero orar com você, que se sente que está como eu entrei aqui nesta noite, carregando um fardo, carregando um peso que tem trazido amargura e rancor para a sua vida, que você tem lembrado, revivido momentos de dor. Hoje é dia de libertação para a sua alma, hoje é dia de libertação para os seus sentimentos, cura de Deus para as suas lembranças. Eu quero junto com você agora renunciar a todo espírito de amargura e de tristeza.
depressão e angústia que tem cercado a tua alma. E é dia de liberar, ó Deus, todas essas situações, ó Deus, que tem aprisionado os teus filhos, ó Deus. Então eu quero te pedir, repita comigo esta oração. Oração de renúncia e de quebra de maldição. E você vai, na hora certa, repetir e falar o nome das pessoas que te ofenderam. Essas pessoas que têm trazido esta falta de perdão sobre o seu coração. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, eu te peço, eu clamo ao Senhor, que seja liberado da minha vida, que seja liberado do meu coração, esta falta de perdão sobre a vida desta pessoa. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, limpa minha alma, apaga de mim tantos sentimentos ruins que tem me aprisionado, que tem me feito entristecer e carregar toda essa amargura durante tanto tempo. Essas lembranças que têm assombrado a minha vida, eu quero declarar em nome de Jesus que elas não têm mais poder, porque agora eu peço que o sangue do Cordeiro, o sangue daquele que morreu por amor, que perdoou todos os meus pecados, esteja cobrindo todas essas lembranças que trazem rancor e tristeza. Deus, que eu me lembre, mas sem dor, tira a amargura, tira o peso. Eu declaro em nome de Jesus, que o teu Espírito agora inunda, limpa, que as águas do teu trono, ó Deus, passem sobre a minha vida, passem sobre o meu coração a limpar. E todo resquício que a falta de perdão possa ter acarretado no meu corpo, nos meus relacionamentos, no meu dia a dia, possa ser agora apagado pelo Senhor. Que as muitas águas que descem do teu trono limpem a minha vida, limpem a minha casa, limpem a minha mente, o meu coração. Eu te peço em nome de Jesus, faz novo, ó Deus. Eu quero, ó Deus, trazer a alegria de viver livre, ó Deus, livre de tantas amarras e de tanto peso, ó Deus. Oh Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. E eu entrego a Ti, ó Deus, todas essas situações que me feriram, e peço, transforma o meu coração. Transforma o meu coração e dá oportunidade de reconciliação. Sim, ó Deus, porque o Senhor veio para reconciliar. O Senhor veio para nos unir em amor. E eu quero viver esse amor nesses relacionamentos, em nome de Jesus. Aleluia. E Jesus falou assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, toda honra, toda glória, toda majestade sejam dadas ao teu nome. Porque o Senhor o Senhor é o Deus eterno. O Senhor é aquele que tem nas mãos o controle de todas as coisas. Porque o Senhor é aquele que pode mudar a nossa história. Porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor é o nosso Pai. Porque o Senhor, Oricantare Barraia, nos amou primeiro. Pai, porque o Senhor nos perdoou. E porque Jesus, na cruz, o Senhor levou os nossos pecados. Por isso nós adoramos o Pai, adoramos ao Filho, adoramos ao Espírito Santo de Deus. E nós queremos declarar e pedir que a tua graça, que o teu amor, que as consolações não possam se apartar das nossas vidas. E que os nossos lares, as nossas famílias, os nossos casamentos
sejam luz neste mundo, sal nessa terra, que nós possamos viver a Tua palavra verdadeiramente, não apenas de falar, mas de agir de fato. Nós te louvamos, te agradecemos pela Tua presença nos nossos lares, nesta igreja, nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém.